Olá pessoal, sou Frank Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Quem gostar, se inscreva no canal, curta, participe. E até que enfim caiu Abraham Weintraub, ministro da Educação. Né? Ficou 1 ano, 2 meses no cargo e causou várias polêmicas. Né? Logo na posse, né, no dia 8 de abril, criticou Paulo Freire, o maior educador brasileiro, considerado não só aqui, mas considerado um dos maiores educadores do mundo. Né? Fez uma crítica severa a Paulo Freire e disse que iria, né, limpar, né, esses comunistas do Ministério da Educação. Né? Eu não sei onde esses caras veem tanto comunista assim que eu não consigo enxergar. Né? Eu sou um comunista, mas não estou no Ministério da Educação. Mas eles veem em todo lugar, né? Até o William Bonner, Miriam Leitão, tudo é comunista. Né? É, ele era conhecido pelos erros de português, né? Chegou a escrever impressionante com C, né? E paralisação com Z, né? Logo no começo, fez corte de 30% nas universidades, não é? E principalmente nas universidades onde tivesse a palavra balbúrdia. Ele queria dizer que ele era contra as universidades de humanas, né? Principalmente, ele fez uma postagem recentemente que ele era contra as universidades de antropologia, que estuda culturas antepassadas, que estuda sociedades antepassadas humanas. Né? A antropologia faz esse estudo. Era contra a sociologia que faz a análise da sociedade, como ela se apresenta e o porquê ela se apresenta dessa forma. Né? E filosofia. Filosofia é a base de toda a ciência humana. Né? Você, para estudar, por exemplo, direito, você tem a filosofia do direito, filosofia da história, no curso de história, filosofia da geografia, filosofia da biologia, filosofia da medicina, né? Porque filosofia é a primeira ciência a surgir e a ciência considerada a mãe das ciências. Tá? Todas essas três ciências, elas dão ao ser humano, né, principalmente ao estudante de segundo grau, né, capacidade crítica e reflexiva. Eles não querem isso. Né? E Abraham Weintraub era contra isso, era contra os estudos que criam crítica na mente do jovem, capacidade de criticar e de refletir do jovem. Tá? Ele criou a MP das carteirinhas, né, para tentar enfraquecer a UNE e a UBS, a União Nacional dos Estudantes, e a UBS, a União Brasileira, a UNE e a UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e a União Nacional dos Estudantes, que é a universitária. Né? Por quê? Porque cobra-se uma taxa para se ter a carteirinha, porque com a carteirinha o estudante tem 50% de desconto, isso é uma lei federal, tá? 50% de desconto em eventos culturais, tá? E ele queria cortar essa verba para enfraquecer as entidades e com isso enfraquecer a luta estudantil por melhoria de qualidade de ensino, não é? Assim como o governo está fazendo com os sindicatos também, tá? Ele fez ataques à China, né? Ataques à China, isso não foi uma vez só, foi várias vezes, né? É, Chamando a China de como o coronavírus de comunavírus, né? Não é nem o coronavírus, o vírus, né? O nome da doença é Covid-19, né? E o vírus é o coronavírus, né? E eles chamam a China de comunavírus, né? Trocando o nome por Kulala, né? Usando as palavras de Maurício de Souza em relação ao Cebolinha, que falava errado, e a China o criticou. Né? Ele fez uma alusão àquelas batidas policiais que houve na casa dos criadores de fake news, como a Noite dos Cristais, comparando a Noite dos Cristais, que aconteceu em 1938, onde centenas e milhares de judeus foram perseguidos, mortos, né? Tiveram seus comércios quebrados, destruídos na Alemanha, né? Outros foram expulsos, né? Uma noite horrorosa para o povo judeu, né? Praticada pelo grupo nazista de Adolf Hitler,
né, perseguindo os judeus, porque eles acreditavam que os judeus eram responsáveis pela miséria na Alemanha naquela época, e não o Tratado de Versalhes, que impôs uma paz humilhante aos alemães. Tá? Os judeus foram perseguidos e houve protestos do grupo judaico brasileiro contra Abraham Weintraub. Né? Na fadada reunião de 22 de abril, ele chamou os ministros do STF de vagabundos e, né, achava que tinha que ser preso, começar a ser preso. Os primeiros a ser presos, os primeiros vagabundos a serem presos deveriam ser os ministros do STF. Isso incluiu na CPI das fakes, não é? Ele foi chamado a depor, o ministro da Justiça pediu que não, né? O Supremo insistiu, ele permaneceu calado, né? E foi incluído por 11-0, ou 10-1 na CPI das fake news. Tá? E por último, ele compareceu, né, a um ato dos bolsonaristas, não é? Em frente ao STF, não é? Onde foram soltados fogos e, inclusive, o subcomandante da Polícia Militar de Brasília foi afastado, aliás, exonerado do cargo por não ter agido. Né? Lembrando também que ele foi sem máscara, contrariando uma lei e foi multado em R$ 2.000. Outra questão que eu devia falar, ele falou também que as universidades brasileiras eram um antro de drogas. Né? Foi chamado a Comissão de Educação do Senado, não apresentou nenhuma prova, né, do que falou, né? E posteriormente descobriu-se que algumas plantações de drogas que haviam ao redor de uma universidade, não era terreno da universidade, era terreno de um traficante que plantava ali e alegou-se que era da universidade. E aí ele não apresentou nenhuma prova, não é, sobre o que falou. Então é um ministro marcado por calúnias. Né? O Enem do ano passado, que ele disse que foi o melhor Enem da história, teve 6.000 provas corrigidas erradas. Teve que se corrigir todo o processo do Enem de novo, né? E refazer todas as notas de novo. E ele disse que foi o melhor Enem, foi o Enem do ano passado. Tá? Então foi esse o polêmico ministro Abraham Weintraub, né? Detestável, deplorável e considerado por vários meios de comunicação como o pior ministro da Justiça, ministro da Educação de todos os tempos que passaram pelo MEC, né? Pela gestão do MEC. Ele conseguiu superar o Vélez Rodrigues, que foi o seu antecessor, né? Que disse que tinha escrito uma obra com Alex de Tocqueville, sendo que Alex de Tocqueville morreu em 1859. Né? E ele não era centenário para ter, né, quase bicentenário para ter escrevido uma obra com um autor que morreu há mais de 170 anos atrás. Tá bom? Essa foi a minha participação. Vá com Santos, vá com o que você quiser, mas nos livramos do pior ministro de todos os tempos. Agora o problema é descobrir, né, quem virá para substituí-lo. Se conseguir ser pior do que o Abraham Weintraub, nós estamos perdidos. Né? Espero que venha um melhor, mas é difícil ser pior do que ele. Mas se for pior do que ele, a sociedade brasileira está na roça. Ok? Essa foi minha participação e até a próxima.